As plantas são seres vivos essenciais para a nossa existência e também para o equilíbrio do ecossistema. Eu sei que muita gente ama uma decoração com plantinhas, eu sou uma dessas pessoas, mas a função desses seres vivos vai muito além de deixar o ambiente mais bonito. Esses seres vivos têm uma vasta diversidade e possuem características específicas e, de acordo com essas características, foram formados grupos e é assim que as plantas são classificadas. Então, nesse vídeo você vai entender a classificação dos vegetais, que são as diferenciações desses grupos, as estruturas de uma planta, o que define uma planta e as funções dessas estruturas. Olá, eu sou a Adriane, professora de Biologia, e se você quer aprender Biologia de um jeito descomplicado, esse é o canal certo para você. E se você também é curioso aí sobre a vida no planeta, aqui também você vai descobrir muita coisa legal. Para começar o nosso assunto, é importante a gente ressaltar aí por que as plantas são tão importantes, porque os vegetais e as plantas são tão essenciais para a nossa vida. O primeiro ponto é que as plantas, elas realizam a fotossíntese, ou seja, elas utilizam a energia luminosa, a energia do sol, para gerar matéria orgânica, como carboidratos, por exemplo, e isso fica armazenado no próprio vegetal. Então, quando os seres herbívoros, que são aqueles que se alimentam de plantas, eles vão lá e comem as plantinhas, eles ficam alimentados graças a essa matéria orgânica que foi produzida nesse processo. Assim, os vegetais, eles são chamados de produtores e considerados ali a base da cadeia alimentar. Além disso, através da fotossíntese, ela também absorve gás carbônico e gera ali oxigênio, que permite a sobrevivência dos organismos aeróbicos. E nós estamos incluídos nesses organismos, porque são aqueles que respiram oxigênio. E assim elas contribuem para a manutenção da atmosfera terrestre e permitem a nossa sobrevivência. Vocês sabiam que as plantas eram capazes de tudo isso? É bem fascinante. Agora eu vou citar as características que fazem com que uma planta seja considerada uma planta. Então, um ser vivo que é considerado uma planta, ele precisa ter essas características. Você lembra que a gente acabou de falar sobre fotossíntese? Então, se elas realizam fotossíntese, isso quer dizer que elas são seres autótrofos. Vocês lembram o que isso significa? Autótrofo é aquele que fabrica, que produz o seu próprio alimento. Como eles se alimentam através da luz solar, que produz a matéria orgânica, etc. Como eu já mencionei anteriormente, as plantas são seres autótrofos. Também são fotossintetizantes, ou seja, realizam a fotossíntese, são pluricelulares, ou seja, possuem mais de uma célula, e são seres eucariontes. Essas são as características que definem uma planta. Agora nós vamos falar sobre as estruturas dessas plantas, desses vegetais. As plantas, elas possuem raiz, que tem a função de fixação e alimentação. Possuem também o caule que serve para sustentação e transporte de nutrientes, as folhas, que são importantes para a fotossíntese, as flores para a reprodução e os frutos, que ajudam aí na proteção das sementes. Agora eu vou especificar para vocês como os vegetais são classificados. Essa classificação ela é baseada em características morfológicas e reprodutivas, ou seja, de acordo com como é o formato ali das suas estruturas, como elas se reproduzem. Esses vegetais eles podem ser classificados em briófitas, pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. As briófitas mais conhecidas aí são os musgos. Os musgos, eles são desse grupo das briófitas. A principal característica das briófitas é que elas não são plantas vasculares, elas são avasculares, elas não possuem vasos condutores. Por isso que elas são tão pequenas, né? Elas não se desenvolvem muito devido a essa característica. As pteridófitas, elas já possuem vascularização, elas já têm vasos condutores, porém elas não possuem nem frutos e nem flores. Uma das pteridófitas aí também famosas são as samambaias. As samambaias elas estão nesse grupo das pteridófitas. As gimnospermas, uma das mais famosas aí são os pinheiros. As gimnospermas elas já possuem, ela também é vascularizada, ou seja, possui vasos condutores.
Elas possuem flores, mas não possuem frutos. E para finalizar, nós temos as angiospermas. As angiospermas já são ali as plantas completas, né? Elas possuem vasos condutores, possuem flores e frutos, que são ali a proteção das suas sementes. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, não esquece de curtir e de compartilhar com todos os seus amigos. Se tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Muito obrigada, até o próximo vídeo, tchau!